Queridos, quero estar lendo com os irmãos um versículo da Bíblia, apenas um pequeno versículo, mas que para mim é muito profundo. Talvez não vai estar no PPT, tá, irmãos? Então você vai ter que abrir a sua Bíblia mesmo, tá? Você que não tem Bíblia, abra seu celular. Aí vamos acompanhar a leitura da palavra de Deus. Mateus 24, no verso 28. Mateus 24, verso 28. Diz assim a palavra do Senhor: onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão os abutres. Leia comigo essa palavra, irmãos. Vamos ler todos juntos? Onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão os abutres. Pai, estamos diante da tua palavra e queremos ouvir a tua voz nessa noite. Não permita que eu venha atrapalhar essa ministração e que algo que será falado não seja nada do meu coração, mas sim que esteja já no teu coração, Senhor, para ministrar a sua amada igreja. Usa-me, Senhor. E não permita que eu venha atrapalhar nenhuma da palavra que será ministrada. E que eu não venha falar nada além daquilo que o Senhor já tem proposto para a sua igreja. Muito obrigado pela tua presença aqui. Nós damos total liberdade a ti, Espírito Santo, para tratar conosco. E não damos liberdade a nenhum outro espírito ousar sequer se manifestar nesse lugar. Porque esse lugar é santo, é consagrado ao Senhor. Portanto, fale conosco e nos abençoe em nome de Jesus. Amém. Poder sentar, irmãos. Amados, eu estava compartilhando com Davi. Eu falei, Davi, esse é o momento que a igreja talvez vai dizer assim: eu não vim num bom dia. Porque essa palavra não é uma palavra muito boa de ser digerida. É a palavra que veio sendo ruminada por mim durante um tempo. Mas, queridos, muitos não sabem talvez o que Jesus estava querendo dizer com essa palavra. E é uma palavra muito forte. É um pequeno versículo, mas que é muito profundo. Onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão os abutres. Essa frase ela é muito pesada, irmãos. Porque cadáver atrai os abutres. E aí começa a ficar fácil a nossa interpretação perto de tudo que eu falei anteriormente. Aonde está o cadáver? Ali se juntarão os abutres. E cadáver aqui, irmãos, no grego é a palavra pitoma. A palavra pitoma é a tradução literal dessa palavra caído, no qual, quando fala de cadáver natural, né, aquele homem que morre naturalmente, a palavra seria outra, e não essa daqui. Essa é exatamente para identificar aqueles que estão caídos. Portanto, a palavra poderia ser lida: onde estiver o caído, onde estiver o cadáver, aquele que está caído, aí se ajuntarão os abutres. A postura de um cadáver, irmão, geralmente é deitado. Geralmente é deitado. Eu não conheço nenhum cadáver em pé, né? E se tiver, com certeza muitos vão sair correndo. Mas a postura dele é deitado. Então, cadáver, a gente já pode entender que é alguém que caiu. Alguém que está fraco, fragilizado. Portanto, essa palavra, ela é uma palavra para a igreja, direcionada para o povo de Deus. E eu gostaria que nessa noite, se não for com você, pelo menos tu guarde essa palavra, para que você não venha cometer os mesmos erros. Mas como nós temos muitos ouvidos que nos ouvem, como vai para a internet, eu creio que Deus nunca ele fala em vão. O meu Deus, ele não fala em vão. O meu Deus, ele marca exatamente os ouvidos certos e o coração certo no qual a palavra vai cair. Então, se essa palavra servir para você, glória a Deus. Se não servir, de qualquer maneira, você guarde na tua caixinha, fica com ela guardadinha para você não vir a cometer os mesmos erros. Amados, a nossa verdadeira identidade, ela é revelada na maneira com que nós lidamos com os cadáveres. A sua identidade, a identidade da igreja, ela é reconhecida da maneira com que a gente lida com aqueles que estão caídos, com os que estão caídos na fé, aqueles que são fracos na fé. E nós sabemos que somos, né, quem nós somos, pela maneira com que nós lidamos com esses. A maneira com que você lida com aquela pessoa que está caída é a forma com que você vai se identificar. Ou seja, se você é um abutre ou não. Porque o abutre, ele se alimenta exatamente disso, daquilo que está morto. Então, queridos, a primeira pergunta que eu quero deixar para o seu coração nessa noite: como é a sua relação com aqueles que estão caídos? Como é que você lida com uma pessoa quando cai na fé?
Porque parece que muitos se gloriam quando a pessoa cai. Eu estava compartilhando com o pastor Manuel. Parece que a pessoa fica assim, quer ver que não é nada disso que ele está falando? Quer ver como é que ele vai cair? Olha, não vai demorar muito, ele vai cair. Parece que a pessoa fica torcendo para que essa desgraça aconteça. Como é que você está lidando, querido, com os miseráveis? Como você lidar com a reputação de alguém que foi por água abaixo? Como é que você lida com isso? Como é que você está lidando com o espinho na carne do outro? Como eu já ministrei na igreja acerca do espinho na carne de Paulo. Como é que você administra isso? Será que o espinho na carne dos outros te incomoda muito mais do que o próprio espinho na sua carne? Será que o pecado alheio, você passa a ser muito mais juiz, advogado e juiz daquele que peca, do que mesmo ser aquele administrador dos seus próprios pecados? Nós temos que parar e pensar nessas coisas, irmãos. Nós temos que parar e pensar quando um pastor cai, por exemplo. Como é que você lida com a queda de um pastor? Será que você é exatamente daqueles que dizem assim, bem feito, eu sabia que isso ia acontecer, isso é um herege? Será que é dessa maneira que você age, querido? Deus te trouxe aqui nessa noite para você fazer uma análise. Como você lida com os adúlteros? Aqueles que confessam com você acerca de um adultério. Aqueles que te chamam numa particularidade, porque eu creio que eu estou falando para crente, eu estou falando para santos, homens e mulheres de Deus, eu estou falando para a igreja de Cristo. Então eu tenho plena liberdade de estar falando para o meu povo, para aqueles que confessam a mesma fé que eu e que servem o mesmo Deus que eu sirvo. Então como é que você lida com os adúlteros? Com aqueles que dizem para você, olha, eu estou em adultério. Será que você administra isso de uma maneira, com uma forma de misericordioso? Ou você é um abutre? Vamos pensar um pouco nessa noite. O que nós estamos fazendo enquanto igreja, enquanto servos, enquanto crente? O que é que você está fazendo com a sua vida, irmão? O que Jesus está dizendo com esse versículo? Um versículo tão pequeno, mas tão profundo. Amado, ele sabe quem são os abutres, exatamente pela forma com que nós lidamos com aqueles que caem. Jesus fala da morte, da reputação. Jesus está falando da morte daqueles que caíram, da morte daqueles que estão com o nome sujo, daqueles que mancharam o seu nome, daqueles que estão manchados no caráter. É isso que o Senhor está dizendo, olha, onde estiver um cadáver, onde estiver aquele que está caído, aquele que foi ferido o nome, aquele que manchou o seu nome, aonde houver esse caído, ali também se ajuntarão os abutres. Olha, irmãos, lamentavelmente, são muitos os abutres. São muitos aqueles que torcem pela queda do outro. São muitos aqueles que quando vê algo acontecendo, dizem assim, se eu fosse ele, eu teria matado também. Eu teria matado também. Muito me incomodou a história do Jairinho, irmãos. Muito me incomodou aquela história, porque eu no meu interior, o meu homem interior, ele nasceu, ele de novo brotou dentro de mim. E qual era a minha vontade? Dar uma surra no Jairinho, a mesma coisa que ele fez com o garoto. Aí eu parei para pensar e olhei para dentro de mim e pensei, meu Deus, eu estou agindo como um abutre. Eu não posso pensar dessa maneira. Eu tenho que orar para que Deus tenha misericórdia desse homem. Porque, amados, a pior desgraça nesse mundo é um homem sem Deus. Eu nunca usei droga na minha vida. Droga, nunca usei. Nunca botei o nariz num pó. Eu nunca fumei uma maconha na minha vida, irmãos. Mas eu fui a pior droga que esse mundo já pôde ter. Eu fui um homem sem Deus, assim como você. E não há droga pior do que essa. Então o homem só comete esses deslizes, só comete isso porque lhe falta Deus na sua vida. E onde falta Deus, falta tudo. O caído, ele revela quem são os abutres que estão ao nosso redor. O caído, ele vai revelar exatamente quais são aquelas pessoas que um dia se demonstraram pessoas misericordiosas para com você. Então, o caído, quando você cai, vai revelar quem são os abutres. Mas eu tenho algumas curiosidades, irmãos, acerca do abutre. Amados, quando nós caímos, nós não estamos revelando quem é Deus. Porque Deus, ele é Deus misericordioso em qualquer situação, em todas as circunstâncias, Deus é misericordioso. O que está sendo revelado são aqueles que estão conosco. Os que estão conosco, eles se revelam.
se são abutres ou não. Eu oro a Deus essa noite e peço, Senhor, se um dia isso aconteceu comigo, tenha misericórdia, porque eu preciso de tratamento. Assim como você que está aqui nessa noite, precisa ser tratado. Porque muitas vezes nós estamos exatamente como abutres. Nós estamos olhando o morto e o caído, e a gente só falta botar a última pá de cal. Você está entendendo, irmão? Quantos estão entendendo essa palavra em nome de Jesus? Exatamente isso. Isso é muito sério, essa palavra, irmãos. É uma palavra estarrecedora, é uma palavra que a gente tem que parar e pensar, meu Deus, como é que eu estou enquanto igreja? Como está minha vida enquanto igreja, enquanto servo? Porque existem algumas curiosidades sobre o abutre, irmãos. O abutre, ele é um carniceiro obrigatório. O abutre é uma ave de rapina que se alimenta dos cadáveres. Ou seja, ela depende da carcaça de animais mortos para sobreviver. E se eu parasse a mensagem aqui agora, você diria, eu já entendi a mensagem. Eu já entendi a palavra. Porque é exatamente assim que os abutres vivem. Eles vivem daquilo que morreu. Não produz a própria existência. Eles não caçam. Eles ficam à espreita, esperando a morte chegar. Esperando que haja uma carne para ser devorada. É assim que o abutre faz, irmãos. E quantos de nós estamos exatamente agindo como abutre? À espreita, esperando, vai cair. Vai cair. Parece que é uma aposta de loteria, né? Parece que uma aposta com você quer apostar que ele vai cair? Você quer apostar comigo que ele não é nada disso que ele está falando? Você quer apostar? Não parece um jogo, uma roleta russa, irmãos? A impressão que dá é que isso é uma roleta russa. Não produz nada, só fica à espreita. Não caçam. Ficam olhando o trabalho alheio à espera do que sobra. Ou seja, o abutre, ele é um parasita. Ele é um parasita. A impressão que eu tenho, querido, como está difícil hoje. Como está difícil hoje a convivência uns com os outros. Como está difícil a gente confiar um no outro. Você poder confiar até o seu pecado. Como é difícil isso, amados. E eu falo como pastor. Eu não estou lhe falando como um membro, um novo convertido. Eu estou lhe falando como pastor. Como é difícil confiar em um pastor, um ministério. Como está difícil isso. Porque às vezes você expõe um problema e esse problema vem de púlpito. Isso vira parece que história, notícia da igreja. Ah, eu não tenho nenhum esboço para pregar. Já sei, vou pregar em cima daquele pecado que o fulano compartilhou comigo. E lance o pecado. Sabe o que é isso, irmão? É um abutre. É um abutre que está vivendo dessa carne que está morta. Ao invés de nós orarmos para que gere vida, não, nós estamos jogando a pá de cal. Estamos matando, cada vez mais matando. No reino animal, querido, não se mata mais por prazer, como nós matamos. O reino animal, ele mata pela necessidade de matar. Você vê um animal, quando ele mata para comer ou para se defender. Nós matamos gratuitamente. Hoje nós não temos mais os apedrejamentos como antes. Quando a pessoa pecava, caía em adultério, o que era feito, irmãos? Traz a público e apedreja. Mas eu vejo que nós estamos dando as nossas pedradas. As pedradas ainda existem. Nós estamos apedrejando até matar. E depois que morre, ponto para mim. Eu não falei. Ponto para mim. Nós podemos mudar a nossa história nessa noite, irmão. Se você crê que Deus pode mudar a história. O abutre, ele é uma ave poderosa, irmãos. As asas do abutre aberto, ele mede mais de 3 metros. Então é uma ave muito grande. Além do mais, ela tem um bico que arranca, ela tem poder de arrancar a carne mais profunda, a carne de um rinoceronte, irmãos. De tão forte que é aquele bico. Olha como é forte a língua de um abutre. Olha como a língua de um abutre, ela é poderosa para matar. A língua de um abutre, ela é assim.
Vigie a tua língua em nome de Jesus. Se você não tem o que falar, irmão, irmã, fecha essa tua boca grande em nome de Jesus. Não tem o que falar, não fala. A nossa posição enquanto igreja, enquanto servos, a nossa posição é orar, é abençoar uns aos outros, é pedir, Senhor, tenha misericórdia dessa vida. Eu quando olhei a história desse homem, irmão, desse pastor, que está na internet, está arrebentando pastores, está colocando, eu nem sei se isso tudo é verdade, mas o que ele coloca público são coisas seríssimas na vida de pastores. Eu chorei por isso. Eu não chorei pelos pastores que ele falou mal, eu chorei por ele. Eu estava compartilhando com o diácono Damião. Falei, meu Deus, isso não pode estar acontecendo. Como está acontecendo uma coisa dessa no nosso meio? Homens que poderiam estar gerando vida, são homens que estão matando irmãos. Amada igreja, em nome de Jesus, seja você um gerador de vida, porque nós fomos chamados para gerar vida e não para matar. Mas nós matamos com as nossas palavras, com as nossas atitudes. Estamos matando. E o que esse homem está fazendo, irmãos, é covardia. É um abutre. Eu não falarei o nome dele aqui, porque eu não vou dar nenhum direito a ele a réplica. Ele que se entenda com Deus. Não sou eu o abutre querer matá-lo. Com certeza eu não farei isso de púlpito. Mas presta bem atenção nisso, irmãos. A vida do abutre, ela depende da morte de outras vidas. A vida dos abutres só tem sentido na morte do outro. Os abutres eles andam pela vida à espera de que outro morra para que ele possa devorar a carne. É assim que vive um abutre. Queridos, desculpe a minha exaltação, porque eu peço a Deus que tenha misericórdia desse homem, que ele se converta enquanto é tempo. Alguém aqui foi chamado para ser juiz? Levante sua mão. Eu sou juiz, pastor. Glória a Deus, ninguém ousa ser juiz. Nós só temos um juiz, temos um advogado, aquele que advoga por mim, aquele que advoga por você. Nós temos o Senhor misericordioso, e Ele é um juiz, um advogado misericordioso, porque Ele é advogado e juiz de misericórdia, irmãos. Até Judas, Ele teve misericórdia dele. Quando Judas se aproxima e disse, amigo, chama aquele homem de amigo. Aquela maneira de querer converter aquele coração. Ele poderia ter lançado aquele homem para fora. Ele poderia ter massacrado a vida de Judas, exposto Judas publicamente. Oportunidade para isso Jesus teve, autoridade para isso ele teve, só com uma diferença. Ele não é evangélico. A única diferença de Jesus, ele não é evangélico. Ele não expõe as vidas. Ele não expõe ninguém. Ele não mata. Porque ele também não veio para fundar nenhuma religião. Fizeram dele uma religião, mas ele não veio fundar religião nenhuma. O que nós temos de Cristo é cristianismo. E viver o cristianismo é muito mais além, vai muito mais além do que viver uma religiosidade estampada em uma placa denominacional. Vai muito mais além viver um cristianismo. Viver cristianismo, irmão, é viver por amor. É amar. É cuidar dos caídos, é misericórdia, é ministério de misericórdia. É para isso que nós, igreja, fomos chamados, para sermos misericordiosos. Pense nisso que Deus está falando contigo nessa noite, querido. Como Jesus sabe quem são os abutres? Através do nosso relacionamento com os cadáveres. Através da maneira com que nós lidamos com os caídos, com os feridos, com os caídos temporários. O que é um caído temporário? Aquele que cai, mas ele se arrepende e volta-se para Deus. Deus perdoa. Os abutres não. Deus perdoa. Mas o abutre não perdoa. Porque o abutre ele vai até a última gota, até que morra. É assim mesmo, irmão. Enquanto não morrer, o abutre não sossega. A morte justifica a sobrevivência dos abutres. Vou lhe dar um exemplo disso, irmãos, que você vai pensar um pouquinho nisso nessa noite. Eu quero observar alguns exemplos de ações dos abutres. Abutres das redes sociais. Eu estou falando de servos. Eu estou lhe falando de igreja. Como é que você
administrou a situação da flor de lis? Não fala não, querido. De que maneira você administrou isso? Bem feito. Tem que tomar prisão perpétua. Bem feito, tem que morrer. Sabe o que você está fazendo, querido? Você é um abutre. Você está olhando essa carne morta e está se gloriando disso. O meu papel e o seu é pedir a Deus: Senhor, tenha misericórdia, Senhor. Tenha misericórdia, Senhor. Tenha misericórdia, Senhor, dessa vida. Porque muitas vidas, presta atenção nisso, eu não estou falando de erros. Eu não quero saber se está certo, se está errado, se acertou, se não acertou, se matou, se não matou. Não me interessa saber. Muitas vidas foram salvas através desse ministério. Você sabia disso, sim ou não? Mas caiu. Caiu, e agora? Agora eu não falei? Isso não vale nada. Ela não presta. Isso não é papel da igreja, querido. Isso é papel de abutre. Abutre, ele é assim. Ele bate palma, ele se gloria com a morte do outro. Quem foi revelado com esse caso, querido, não foi a flor de lis, foi o abutre. O abutre foi revelado. Nesse caso foi revelado os abutres, aqueles que querem a morte, aqueles que querem o pior. E se fez, é ela com Deus, que ela pague diante dos homens, porque diante de Deus ela já está pagando. Você está entendendo isso, irmão? Sim ou não? Nós não somos deuses, querido. Mais um exemplo que eu vou lhe dar. Quantos lembram do atentado que houve naquela boate gay? Você lembra disso na América? Quantos lembram disso? Lembra? Lembra disso, irmãos? Que muitos morreram. Sabe o que saiu da boca de um pastor? Teria que ter morrido todos. Todos. Esses gays têm mais que morrer. Como é que você lida com isso, irmão? Fala para mim. Como é que você lida com esse diferente de você? Isso é abutre. Não pensou na família deles, nos pais que estavam chorando pelos seus mortos. Não pensou naqueles que estavam ali, que sobreviveram, querido, e que podem agora estar tendo vidas transformadas por Deus. Ninguém pensa nisso, mas pensa na carne: eu vou matá-lo. Eu quero mais é que morra. Isso é papel de abutre, não é papel da igreja. A pergunta para nós é exatamente essa, querido. Eu gostaria que você levasse isso para sua casa. O que é que te apetece? O que está te dando prazer? Aonde está o seu paladar? Do que você tem se alimentado? Porque alimento da igreja é isso aqui, irmão. Esse é o alimento que Deus lhe deu. Deus não lhe deu carne dos outros para você se alimentar. Deus não lhe deu carne de mortos para você se alimentar dela. Deus te deu a palavra. A igreja se alimenta da palavra. E nós vivemos dela e para ela. Não é a outra. Vivemos da palavra e para a palavra. A minoria se alega com a superação do outro, irmãos. A minoria se alega com a vitória do outro. Será que você se alega com os que se alegram? Ou se alega com aqueles que morrem? Você precisa levar isso para sua casa hoje. Deitar a cabeça no seu travesseiro. Eu não vou chamar ninguém à frente aqui depois para orar, não, irmão. Fique tranquilo. Cada um que se analise. Eu não quero nem que você se exponha. Mas eu creio que Deus está falando para algum coração aqui nessa noite. A maneira com que você convive com esses problemas que estão acontecendo. Talvez hoje, ao se descobrir um abutre, você vai descobrir por que Deus não funciona em você. Por que você está como está? Porque em você habita um abutre. E Deus não habita onde habita o abutre, porque Ele não divide o mesmo espaço, querido. Aonde o abutre habita, Deus não habita. Você está entendendo isso, irmão? Então para com essa história de dizer: eu sou cheio de Deus, mas quer a morte do outro. Para com isso, porque Deus te conhece. Deus conhece o nosso coração. Deus conhece até onde você pode ir. Quantos estão dentro de templos vivendo um falso cristianismo, irmão? Dentro do templo, vivendo um falso evangelho, um falso cristianismo, sem nenhuma qualidade de vida espiritual. Por quê? Porque são abutres. Nós vivemos em meio a uma geração de abutres. Veja os comentários, por exemplo, nas redes sociais.
Observa os comentários. Quando você expõe algum erro. Irmãos, eu vou lhe dar um conselho nessa noite. Não exponha a tua vida, querido. Ah, pastor, mas eu só exponho quando meu cabelo está bonito. Quando ele cai, eu não exponho. Não exponho não. Nem quando ele está bonito, nem quando cai. Não exponho não. Eu exponho quando eu casei. Mas olha só, quando eu casei eu exponho. Mas quando eu me separo, então, irmão, em nome de Jesus, fica com a tua vida particular para você, querido. Você está pensando que está cercado de amigos? Tem muitos abutres ao teu redor. Tem muitos esperando a tua morte, esperando que você caia. Torcendo pela tua queda. Que isso, pastor? É mesmo? É mesmo. Torcendo para que você caia. Você imagina, irmãos, quando cai, se gloria. Nós vivemos em meio a uma geração assim. Ninguém comentou sobre a família dos homossexuais. Eu não vi ninguém comentar sobre isso. Eu não vi ninguém ir para as redes sociais comentar sobre o pai, a mãe desses jovens que morreram nessa boate na América. Eu não vi. Eu não vi nada disso. E agora, mediante esse fato que está acontecendo nas redes sociais, um pastor falando mal de pastores, como é que nós vamos administrar isso enquanto igreja? Querido, a única coisa que compete a mim e a você, o nosso papel como igreja é orar, irmãos. É orar. Quando vier algum comentário para você, querido, não faça comentário em nome de Jesus. O abutre, ele não suporta viver sem teclar, querido. E teclam o que está cheio o coração. É isso que o abutre faz. Ele coloca para fora o que está cheio o coração. E no coração do abutre é a morte. A morte, porque é disso que ele sobrevive. Ele sobrevive da morte, então o coração dele está cheio de morte. Aí ele vai para a tecla, vai teclar, vai colocar, expor o pecado, expor os erros dos outros. Irmão, em nome de Jesus. Eu falo isso com meu coração ardendo, querido. Não faça isso. Não faça isso. Delete essas informações. Não, eu vou guardar arquivado. Para que você vai fazer isso, irmão? Você não é Deus. Você não é Deus. Nós não somos o Espírito Santo. Essa obra é a obra de Deus. É Deus quem trata. Nós não fomos chamados para isso. Nós fomos chamados para gerar vida. Nós somos geradores de vida. Nós não somos guardadores de defuntos. Não, nós não somos papa defunto não, irmão. Nós não somos. O Senhor nos deu vida e vida em abundância. E aquilo que Ele te deu, compartilha a vida em abundância com o outro. É o que nós precisamos aprender. A primeira oportunidade do abutre é apunhalar. E se não fosse abutres, querido, o que fariam? Orariam por eles. Orariam pelos que caem. Mas como não é abutre, vou compartilhar. De abutre em abutre, nós vamos nos adequando. Uma outra observação, queridos. Se um abutre compartilhar uma carne morta com você, não dê sequência, porque ele está te transformando num outro abutre. Cachorro gera cachorro, gato gera gato, abutre gera abutre. Você está entendendo isso, meu irmão? Como é sério que Deus está tratando conosco? O abutre e a morte acabam se confundindo, irmãos. Os dois parecem que é a mesma coisa. A morte é a razão da sobrevivência do abutre. Portanto, para que servem os túmulos, irmãos? Para guardar o quê? Cadáver. Depositar cadáver. Deus não é Deus de mortos, é Deus de vivos. Deus é Deus de vivos. Não guarda isso no teu coração. Olha o que diz a palavra do Senhor em Marcos 12, 27. Ora, Ele não é Deus de mortos, e sim de vivos. Laborais em grande erro. A vida de Deus não habita em meio a defuntos, porque do seu interior não flui rios de água viva, irmãos. Por quê? Porque você está guardando o defunto dentro de você, está compartilhando a morte do outro. Amado, Deus está vendo a maneira com que você administra a queda do outro. Deus está vendo, e não adianta você ir para sua casa teclar no escuro, porque Deus sabe o que você está teclando, Deus sabe o que você tem compartilhado, Deus sabe o que está nos corredores da igreja. Deus sabe se você pega o teu pastor um domingo de manhã e faz dele o teu frango de domingo. Sabe? Vai para casa destrinchar o pastor. Deus está vendo, irmão. Eu não vejo, o pastor Manuel não vê. Os irmãos não veem, mas Deus está vendo a maneira com que você está tratando o teu próximo. Deus está vendo isso, amado.
A morte é a razão da sobrevivência do abutre, querido. A vida de Deus não habita em meio a defuntos. Mas por que do seu interior não flui rio de água viva? Pense nisso. Por ser uma fonte de mortes, irmãos. Porque você tem sido um depósito de defunto. Então, aonde a morte não pode brotar vida, não brota vida. Você precisa, nessa noite, em nome de Jesus, matar esse homem que está em você. Matar essa pessoa que está em você. E, Senhor, eu não quero mais viver essa realidade que eu tenho vivido. Eu quero sair daqui uma nova criatura em Cristo Jesus. Mas, pastor, eu já me rendi, eu já passei pela água de batismais, eu já fiz curso de batismo, eu sou PhD em Bíblia, eu sou PhD em Deus. Pode não ter se convertido. Você pode ser tudo isso, menos convertido. Então que haja conversão nessa noite. Se você se alimenta da dor do outro, irmão, da queda dos outros, da morte dos outros, você está atraindo morte para a sua própria vida. Se você se alimenta da morte dos outros, da desgraça dos outros, da queda dos outros, você está atraindo morte para a sua vida. Se você é vivo e não é um abutre, não se defenda dos abutres. Eu sou vivo. Eu não sou um abutre. Então eu não tenho que me defender aquilo que me atacam. Pois eles estão construindo a morte na sua própria vida. É Deus quem te justifica, meu irmão. Deus é teu juiz. Não tenta debater com o abutre. Você está entendendo isso, amado? Sim ou não? Eu espero que você esteja entendendo o que Deus está lhe falando. Não abra a boca para que você não se transforme em mais um abutre. Fecha sua boca grande. A gente tem mania de dizer que mulher fala demais. Não, homem fala muito. Homem fala demais. Você sabia que tem muito homem fofoqueiro, irmão? Está cheio de homem fofoqueiro. Ah, isso é coisa de mulher, não é de mulher não. Isso é inerente ao ser humano, é a vontade, é o prazer de matar. Tem gente que mata com fofoca, querido. A fofoca mata. Você pode levar alguém à morte. Você está entendendo isso? Porque nós não podemos ser mais abutres, porque você é um gerador de vida. Segunda Crônicas 20, de 15 ao 22, disse, dai ouvidos, todo Judá. Eu vou dizer para você, Segunda Crônicas 20, de 15 a 22. E eu vou estar lendo porque eu não posso perder meu tempo. E disse, dai ouvidos, todo Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó Josafá, ao que vos diz o Senhor, não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Essa peleja não é sua. O abutre está te acusando, o abutre está querendo te matar. Essa peleja não é sua, é do Senhor, porque você é servo de Deus. E ai daquele que tocar num servo de Deus. Porque nós somos a menina dos olhos de Deus. O Senhor te ama profundamente. O Senhor te ama, querido. Verso 16 vai dizer, amanhã descerei contra eles. Eis que sobrevêm pela ladeira de Ziz. Encontrá-los-ei no fim do vale, defronte do deserto de Jeruel. Neste encontro, não tereis de pelejar. Tomai posição, ficai parado e vede o salvamento que o Senhor vos dará, ó Judá e Jerusalém. Não temas, nem vos assusteis. Por causa de quê? Dos abutres. Não vos assustei por causa desses, irmãos. Porque amanhã, repita comigo, amanhã. É amanhã. Tá, querido? Amanhã, sai-lhes ao encontro, porque o Senhor é com quem? Convosco. É o Senhor quem está conosco, querido. Quem está com você é o braço forte do Senhor. Quem tentará contra o braço forte do Senhor? Quem poderá resistir o braço forte do Senhor? E nesse encontro, não tereis de pelejar, tomai posição. É o que ele diz. Verso 18, então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todos os Judá e os moradores de Jerusalém também se prostraram perante o Senhor e o adoraram. Dispuseram-se os levitas dos filhos dos coatitas e dos coreitas para louvarem o Senhor, Deus de Israel, em alta voz, sobremaneira. Pela manhã cedo, olha a promessa, irmão. Pela manhã
cedo, se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. Ao saírem eles, pôs-se Josafá em pé e disse: ouvi-me, ó povo da nova vida de São Cristóvão. Ouvi-me, servo e serva minha. Olha o que diz o Senhor, querido: estareis seguro, crede nos seus profetas e prosperareis. Crede nos seus profetas, naqueles que falam a palavra, naqueles que ministram a palavra da verdade. Creia nessa palavra, porque essa palavra é para você. Aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor. Tem cantores aqui, irmão? Glória a Deus. Cantores para o Senhor, que vestidos de ornamentos sagrados e marchando à frente do exército, louvassem a Deus, dizendo: rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Tendo eles começado a cantar e a dar louvores, pôs o Senhor, o que, querido? Emboscada contra os filhos de Amon e de Moabe. Essa batalha não é tua, essa batalha é do Senhor. Essa guerra é do Senhor, irmão. É do Senhor a batalha. E os dos montes Seir que vieram contra Judá e foram o que, querido? O que aconteceu com eles? Foram desbaratados. O Deus de Josafá é o nosso Deus. Não se assuste com os abutres. O Deus de Josafá é o Deus que peleja por você, amada igreja. Se estão tentando te matar, tirar a sua vida espiritual, se estão tentando que você caia, querido, não lute com o abutre, porque essa luta é do Senhor. Fecha a tua boca. Fecha a tua boca. Cuidado com o que você está falando para os servos de Deus, contra os servos de Deus. Muito cuidado. Ah, pastor, mas eu falo que aquela irmã se converteu ontem. Ela pode ter se convertido ontem, o arrebatamento ser amanhã, ela subir e você ficar por causa dessa tua língua grande. Se converteu ontem e subiu. 30 segundos que antecedem a morte. 30 segundos. Lembra-te de mim, Senhor, quando entrares no teu reino. Eu nem sei quantos minutos foram, eu estou chutando. Mas que sejam 30 segundos. O que o Senhor disse? Hoje ainda, tu estarás comigo no paraíso. 30 segundos. Você pode ter anos de igreja e no arrebatamento você ficar fora. Por causa dessa tua língua grande. Por causa do abutre que há em você, matador. Entende? Que tem prazer na morte do outro. Amado, estás sendo humilhado. Levantaram falso testemunho a seu respeito. Pense nisso. Feche a sua boca. Pois está sendo revelado os abutres. E não você que cometeu esse equívoco. Melhor é o fim das coisas, irmãos. Então aguarde o final. Dos abutres Deus cuida. Do joio, quem cuida é Deus. E do trigo, quem cuida é Deus. Da ovelha, quem cuida é Deus. E dos bodes, quem cuida é Deus. Vai haver a separação. E não será eu nem você que vai separar, irmãos. Não, é Deus. Deus fará essa separação. As ovelhas para um lado, os bodes para o outro. Uns para a vida eterna, para a glória, ou outros para a morte eterna. Quem vai e quem fica? Quem sobe e quem desce? Você é Deus, irmão? Amado, é muito difícil, eu digo como pastor, é muito difícil fazer um velório, irmão. É muito difícil. Eu creio que o pastor Manuel deve pensar a mesma coisa. Ainda mais quando faz aquela pergunta: pastor, foi para o céu, não foi? Qual é a resposta, pastor? O que a gente ousa dizer? Como ousar dizer? Pelas evidências, não é assim? Eu garanto que ele diria isso, com uma outra palavra que ele é mais sábio. Pelas evidências, pela maneira com que conduziu a vida, pela forma com que isso, está no céu. Pronto. Pelas evidências. Agora, a garantia quem é que te dá, irmão? Deus. Então fecha essa tua boca grande, que você pode ser um dos que vai ficar.
Você pode ser um dos que desce. E esse que você está falando pode ser um dos que sobe. Porque no último minuto pode haver o arrependimento. E se houver arrependimento, irmãos, o que salva o homem é arrependimento do pecado. É o que leva o homem para o céu. Jesus morreu e ressuscitou. Glória a Deus, aleluia. Amém, irmãos? Você tem que crer nisso. Você crê? Crê? Agora se arrependa. Porque crer sem arrependimento não crê. Se eu creio e continuo a mesma porcaria de pessoa que eu era, eu não creio. Mas se eu creio e mudo a minha vida, se eu creio e pego a palavra, eu rumino a palavra, eu coloco a palavra em prática, eu luto contra o pecado, eu luto contra a minha própria alma, como diz o poeta Serginho Lopes. Eu luto contra a natureza humana que há em mim. Entende? Eu quero sepultar o velho homem. É isso que nós precisamos, queridos, sepultar o velho homem. O problema de se conviver em meio aos abutres é que nós corremos o risco de nos transformar nele, quando nós damos ouvido aos abutres. Estamos nos transformando em abutre. Quando deparamos com uma monstruosidade, que nós aprendemos onde nós podemos chegar. Se alguém pode chegar a se transformar em abutre por ser isso possível, isso é possível a qualquer um de nós. A Bíblia é muito clara. Ela não diz que você está de pé. Você acha que você está de pé, meu irmão, minha irmã? Querido do papai. Você acha que você está de pé? A palavra do Senhor é clara. Aquele que pensa. Aquele que pensa. Estar de pé, se cuide. Se cuide para quê? Para quê? Para que não caia. A palavra é clara. A palavra é muito clara. A morte, querido, é alimento de abutres. E ele se alimenta por necessidade. Ele tem necessidade de ver a morte. E com isso ele se alimenta. Prosperidade para o abutre é a proliferação da morte. Amado, quando o abutre ora a Deus pedindo prosperidade, se Deus o conhece como abutre, ele interpreta como a necessidade de haver mais morte. Eu vou repetir para você gravar isso. Quando o abutre ora a Deus, pedindo prosperidade, se Deus o reconhece como abutre, ele interpreta como a necessidade de haver mais morte. Porque prosperidade para o abutre é a morte do outro. Então ele vai interpretar assim. A teologia da prosperidade para o abutre é maldição, irmãos. Orar como abutre, pedindo prosperidade, é pedir que aumente cadáveres. Orar como abutre. Você pode estar pedindo prosperidade e pode aumentar os cadáveres ao seu redor. Palavra do Senhor, Malaquias 2:2. Se o não ouvirdes, e se não propuserdes no vosso coração dar honra ao meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, enviarei sobre vós a maldição. Ele está falando para servos, querido. Ele está falando para servo de Deus, não é para ímpio. Ok? Então ele está falando para nós, é para mim e para você. Você toma posse dessa palavra? Porque eu tomo posse dela, isso é para mim. É um alerta. Se o não ouvides, e se não propuserdes no vosso coração dar honra ao meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, enviarei sobre vós a maldição e amaldiçoarei as vossas bênçãos. Isso é sério, irmão. Amaldiçoarei as vossas bênçãos. Já as tenho amaldiçoado porque vós não propondes isso no coração. Essa maldição é para homens de Deus, para os sacerdotes. Não é para o ímpio. Olha como a coisa é séria, irmãos. Tudo que a gente lê assim, que não bate muito bem no nosso coração, a gente sempre pensa lá fora, né? A gente pensa no outro que não veio. Já parou para pensar em alguém que não veio nessa noite? Se você pensou, tu está errado, irmão. Você veio e é o que interessa para Deus. Porque, olha, eu sou muito sincero com os irmãos. Se eu trouxesse uma palavra dessa e tivesse apenas um par de ouvidos aqui, eu ia pregar a mesma palavra. Porque eu entendo que Deus agendou com você. Amado, você veio aqui visitar, não. Deus agendou com você. Deus colocou a agenda, o seu nome e falou, vai lá. Porque Deus tem uma bênção para a tua vida. Você é assim. Julinho, a mesma coisa. Pastor, a mesma coisa conosco.
O Senhor coloca o teu nome. Ele agenda. Às vezes você passa uma tribulação. Você já passou tribulação para vir à igreja? Sim ou não? Seja sincero. Tribulação. E a roupa que queima. E a mulher que está de mau humor. E o filho. E aí você, meu Deus, eu tenho que ir. E tal. E luta para vir à igreja. Aí chega aqui em cima da palavra. Aí você diz assim, eu acho que não era para eu vir hoje não. Tu acha mesmo, irmão? Você tem certeza que não era para você estar aqui? Não, era assim. Era assim. A única esperança para um abutre, só há uma esperança. É a conversão, irmãos. Não tem outro jeito. Ou o abutre se converte ou ele está perdido. Se houver abutre, eu quero te dar um recado de Deus nessa noite. Você está perdendo o seu tempo. Você só é apenas membro de uma denominação. Você não é membro do reino de Deus. Você não faz parte da família de Deus. Porque Deus ele não comunga com abutres. Essa palavra é séria. Essa palavra é uma palavra que eu pensei muito antes de ministrar. Deus poderia ter recondicionado o homem, irmãos, mas ele mata na cruz do Calvário e ele ressuscita um novo homem em Cristo Jesus. É isso que ele faz. Ele poderia pegar você e dar uma recalchutada, mas a palavra diz que aquele que está em Cristo é o quê? É a mesma criatura? Não, é nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Nós somos um só corpo em Cristo. Isso não é utopia não, irmãos. E no corpo de Cristo não tem lugar para abutre. Nesse corpo de Cristo, no qual Ele é o cabeça, não tem lugar para abutres. Não há lugar. Só se decepciona com a igreja, irmãos, quem não é igreja. Onde é que está escrito que a igreja seria perfeita? Onde está escrito que na igreja não haveriam abutres? Diga para mim. Onde está escrito que na igreja não haveriam os bodes misturados com as ovelhas? Aonde está escrito isso na sua Bíblia? Que não haveria um joio, que tudo seria maravilhoso, tudo seria trigo. Não é assim, querido. No nosso meio tem joio, no nosso meio tem trigo. No nosso meio tem gente viva, no nosso meio tem gente morta, que tem aparência do que vive, mas está morta. Aparência, parece que está viva. É apenas um defunto ambulante. Respira, pensa, mas não vive, não tem uma vida espiritual. Está morto espiritualmente. Olha o que diz a palavra do Senhor, irmãos. Lá em Romanos, capítulo 12, verso 3. Diz a palavra, porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não penseis de si mesmo, o que, irmão? Além do que convém. Antes, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Não pense que você é superior a ninguém aqui dentro. Nós não somos superiores a ninguém. Não pense de você além daquilo que convém, irmãos. Veja a sua relação com os diferentes. Veja como é que você está se relacionando com os opostos. E diga para você mesmo se você é esse santo que você diz ser. Diga para você mesmo se você é essa santa que você diz ser. Como é que você se relaciona com os diferentes? Como é que nós estamos nos relacionando com aqueles que não confessam a nossa fé? Como é que se relaciona com ele? Como? Isso é um maldito, vai para o inferno. É assim mesmo o semideus? Porque só pode ser um semideus, porque Deus só tem um. Só pode ser um semideus. É assim que age? Não, não pode. Porque muitas vezes, irmão, nós fazemos certas orações. Pensa comigo, quando você está lá do lado de fora da igreja, será que você é isso tudo que diz ser? Será que é isso tudo que você louva? Será que você é mesmo sacrifício? Sacrifício sou eu. É mesmo? Abro mão dos meus sonhos. É bonito, não é bonito, irmão? Mas será que abre mesmo? Abro mão da minha vida por ti. Abre mesmo? Estou apaixonado. Aí o Senhor diz, sai para lá, abutre. Sai com esse teu bico grande para lá. Sai com esse teu bico mortal para lá. Às vezes a gente acha que é 10. E o Senhor diz, você é 0. Você ainda não acordou que é 0. Acha que tem vida, mas está morto. O Senhor diz, você está morto, você precisa reviver. E Deus te trouxe aqui. Deus está falando para você que está em casa, que está ouvindo pela internet.
Deus está falando para você, querido. Você pode reviver. Você pode ter vida. Sua família pode voltar a ser uma bênção. Sua família pode ser restaurada quando você matar esse abutre que tem em você. Porque, amado, o que há de interessante, as pessoas veem o nosso relacionamento com aqueles que caem. A igreja vê. Você sabia que a igreja é um corpo vivo, irmão? Sim ou não? A igreja tem olhos e? Ela tem boca e? Ela tem ouvidos e? Ela é um corpo vivo. Você está compartilhando com a pessoa errada. Você está compartilhando a morte do outro com a pessoa errada. Você está compartilhando com a igreja ou abutre? Para, em nome de Jesus. Você quer compartilhar? Compartilha com o diabo, que é ele que gosta disso. Compartilha com o diabo. Não é compartilhar com a igreja, irmão. Nós pedimos a Deus que limpe a sua igreja. Porque não estamos nos autoanalisando. Aí a gente pede, Senhor, limpa a tua igreja. Você já fez essa oração? Quantas orações eu já vi isso de púlpito? Senhor, limpa a tua igreja, Senhor, limpa a tua igreja. Irmãos, eu não peço isso não, porque está arriscado eu sair. Quem disse para você que eu sou melhor do que você, irmão? Quem disse para você que eu não cometo meus erros? Porque a gente, quando fala em erro, quando eu digo assim, fulano caiu, o que você pensa? Seja sincero, caiu em? Não, pode falar, caiu em? Adultério. Alguém falou. A pessoa fala, fulano caiu. Caiu adultério. Fulano caiu, roubou. Mas ninguém fala, o irmão caiu. Caiu em quê? Ele é fofoqueiro. Alguém fala isso, irmão? Porque fofoca é um pecadinho. Fofoca não tem nem graça, né, pastor? A graça é expor o adultério. A graça é expor que roubou. Porque isso dá mais ênfase à minha mensagem. O abutre, ele é assim. Ele quer evidência. O abutre não vai dizer que você é um mentiroso. Porque isso não interessa para a igreja. Agora, cai no adultério para você ver. Cai no roubo para você ver. Rapidamente, você descobre os abutres. Você está entendendo, amado? Nós, igreja, parece que a gente tem uma balança para pesar pecado. Quando a palavra do Senhor não tem balança, o pecado é pecado, o pecado é se desviar do alvo. Se o teu alvo é Cristo, não saia de Cristo. Se o teu alvo é Jesus, caminha para o alvo. Você está entendendo? A palavra do Senhor é um ensino, irmãos. Nós temos a palavra como ensino. Só cumprir a palavra do Senhor. Quem não é abutre nunca se alegra com a queda do outro. Porque o abutre, ele celebra a derrota dos que vivem. Quem não é abutre, quando sai, deixa saudade, irmão. Quem não é abutre, quando vai embora, ele diz assim, puxa, saudade daquele irmão. Ele era uma bênção na nossa vida. E quando o abutre sai, Senhor, tu é bom mesmo, hein? Meu Deus, glória a Deus, fala até em línguas. O cara até dança fala em línguas, irmão. Quando o abutre vai embora, é uma glória. Como você lida quando alguém vai, querido? Como é que você lida quando alguém cai? Como é que você lida quando alguém sofre? Quando alguém perde? Como você está lidando com isso? E do que você está se alimentando? Quero fechar essa palavra. 1 Pedro 2, de 1 a 5. Pode ver aqui já afinando os dedos, irmão. Afinar os dedinhos. 1 Pedro 2, de 1 a 5. Despojando-vos, portanto, de toda maldade. Se você puder abrir, abra comigo aí. Olha, 1 Pedro 2, de 1 a 5. Quero que você acompanhe essa palavra. Eu vou dar 0,30 segundos para você abrir. Isso, porque é tão fácil, de trás para frente é mais rápido ainda. 1 Pedro 2, 5. 2, de 1 a 5. Despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisia, inveja e de toda sorte de maledicência. Desejai ardentemente, como criança recém-nascida, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso, chegando-vos para ele a pedra que vive, rejeitada, sim, pelos homens,
mas para com Deus, eleita e preciosa. Também vós mesmos, está falando para você, vós mesmo, diz a palavra, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifício espiritual agradável a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Vós que vive, está falando para você que é vivo, essa palavra é para você, querido, para você tomar posse disso, você que vive como pedra que vive, você é casa espiritual, para ser sacerdócio santo, e sacerdócio santo não é abutre, sacerdócio santo, a palavra do Senhor diz que nós somos propriedade exclusiva de Deus, vós sois sacerdócio santo, nação eleita. Olha quantas coisas Deus fala a nosso respeito, querido, para nós estarmos nos vendendo como abutres. Nós somos a morada de Deus e Ele não habita em uma morada onde há morte. Ele não divide essa casa que você é. Ele não divide essa casa, querido, com o abutre. Não divide. Ele não vai dividir. Quando você se alegra com a morte do outro, Deus está vendo. Essa é uma das formas de que nós apagamos o Espírito Santo. Como é que se apaga o Espírito Santo, pastor? Quando nos transformamos em abutre. Abutre, ele não compartilha a carne que um abutre come. Ele não compartilha isso, amado. Pensa em nome de Jesus. O que você está fazendo com a sua vida espiritual? Quem é você? O que você é? Como você lida com o cadáver dos outros? Em Cristo nós deixamos de ser túmulos para ser morada do Espírito Santo. Nós somos morada do Espírito Santo. Nós não somos túmulos, irmãos. Você está entendendo essa palavra? Eu creio. Seu problema não é o outro que não presta, irmão. Seu problema são os seus olhos. Seu problema está aqui dentro. Está dentro de você. E não cabe a nenhum pastor meter a mão aí dentro e arrancar. Não. Isso é você com o Espírito Santo. Isso é cada um de nós com Deus. É pedir a Deus, Senhor, trata comigo. Trata comigo. Há muitos entre nós que a vida não flui, irmãos. Há muitos entre nós que a paz não flui. A paz não vai fluir enquanto você for um abutre. Não vai fluir a paz. Porque não há sossego. Não pode haver sossego. Na vida do abutre não pode haver sossego. Eu não consigo ver um abutre, aquele que mata, aquele que louva pela morte do outro, que louva quando o outro cai. Eu não consigo ver essa pessoa feliz, irmão. Nós não podemos ser felizes em olhar a queda de um irmão, a queda de um pastor. Eu não consigo ser feliz com isso. Eu só consigo dizer, Senhor, tenha misericórdia. Eu fico olhando, querido, a vida dos pássaros. Ele precisa da floresta, assim como a floresta sobrevive por causa dos pássaros. As matas se proliferam por causa dos pássaros. Você sabia disso? Que ele vai plantando, vai jogando as sementes. O pássaro, ele é assim. Ele come uma fruta e deixa a semente. Existem florestas por causa deles. Pássaros que voam. E eles são muito pequenos, irmãos. Que você saia daqui hoje não como um abutre gigante, produtor de morte. Mas que você saia daqui nessa noite como um pequeno pássaro, gerador de vida. É isso que Deus quer para mim e para você. É isso que Deus requer para a sua igreja. Esse alguém que você mata hoje pode ser alguém no qual você vai precisar amanhã. Muito cuidado. Vamos colocar de pé, irmão. Quero orar por você. Quero orar pela tua vida. Não vou te chamar aqui na frente. Fique tranquilo. Talvez você esteja dizendo, né, eu não vim no bom dia. Eu não vim no bom dia. Vem sim, querido. Sabe por que eu posso garantir que você vem no bom dia? Porque Deus chama para te dar vida. Deus te chamou para te dar vida.
Por isso você veio no bom dia. Que Deus quer gerar em você vida e tirar do teu coração essa morte. Isso que você está ruminando na tua vida, essa alegria que você tem com a morte do outro. Curva a sua cabeça. Fala com Deus nessa noite, irmão. Fala você com Deus no teu particular. Eu não sou Deus, não te conheço. Aliás, eu não conheço nem a mim. Nem a mim mesmo eu conheço. Eu não sei do que sou capaz. Só Deus que sonda o nosso coração. Só Ele nos conhece na profundidade. Mas essa noite você pode começar pedindo perdão ao Senhor. Dizendo a Ele: Pai, perdoa meus pecados, Senhor. Perdoa as minhas acusações. Perdoa, Senhor, se eu tenho matado muito mais do que tenho dado vida. Peça perdão nessa noite. Pai, perdoa. Perdoa, Senhor, e ouça o clamor do teu servo, da tua serva. Mas eu quero colocar em tuas mãos, nessa noite, em especial, a vida desse pastor, Senhor, no qual está aí nas mídias sociais, na internet, falando mal, tratando, muitas vezes, não sei se são erros ou não compete a nós como igreja julgar. Não sei se o que ele fala é verdade ou não, mas também não compete a ele esse julgamento. Mas eu quero pedir a ti, ó Espírito Santo, que tenha misericórdia desse homem, para que ele possa parar e refletir nos danos que ele pode estar causando. Não na vida dos maduros, porque um maduro é um maduro, adulto é adulto. Mas há muitas crianças na fé, Senhor. Muitos que são fracos na fé. E que podem estar agora ouvindo uma palavra dessa, ministrada por esse abutre, e estar agora caindo, Senhor. Caindo, perdendo a fé. Porque está dando ouvidos a esse abutre. E esse abutre está gerando abutres. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor, Deus Todo-Poderoso, trate dele, trate com ele e trate conosco também, Senhor, para que possamos sair daqui geradores de vida, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém.